Bem-vindos a mais um episódio, mais um podcast da Confraria do Agro. Esse podcast tão querido que sempre nos acompanha aí nas datas do Conexão CDA. Falando nisso, se você ainda não nos segue nas redes sociais, já fica aí, antes de começar, né? Já clica no seguir, já deixa o like também na sua plataforma que você estiver nos acompanhando. E o nosso convidado desse mês é o Pedrão. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Gustavo? Grande prazer estar aqui com você e toda a comunidade aqui da Confraria do Agro. O prazer é todo nosso e eu, como é de praxe já, né? Ninguém melhor para ser apresentado que você mesmo. Então, faça as honras e o assunto começa. Legal, Gustavo. Quero agradecer mais uma vez o convite, né? Me sinto em casa com vocês, com a comunidade. O papel de vocês é fundamental, né? Eu sou o Pedro Chamochumbi, tenho 40 anos. Sou piracicabano, sou agente de inovação, gosto de me identificar como um agente de inovação porque entendo que nesse formato eu sou muito mais acoplável a diferentes projetos, oportunidades, iniciativas de impacto. Venho de uma trajetória, né, de formação orientada na gestão ambiental, né, trabalhei também com projetos socioambientais, tenho a minha formação em tecnologia em biocombustíveis pela FATEC Piracicaba, pós-graduação em gestão pública e fui também empreendedor no agro, agtech, ali no movimento de abertura do ecossistema brasileiro de inovação, 2011 até 2015. Estava ali com a minha startup, com a minha agtech, né, numa das primeiras safras aí do ecossistema. Estava aqui já em Piracicaba empreendendo. E de lá para cá, né, venho atuando nesse processo de alavancagem do território de inovação. Passei recentemente por uma experiência também na gestão pública, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo aqui de Piracicaba. E hoje, né, estou novamente dedicado às minhas atividades consultivas, voltadas aí à inovação, desenvolvimento, ESG, governo digital, em associação também, integração com o Instituto PSEG, que você conhece muito bem aqui em Piracicaba. Sim, o PSEG que sempre nos recebe tão bem, né? O nosso summit, inclusive, do ano passado, foi lá no PSEG, aquele anfiteatro incrível. E, assim, só da sua apresentação, acho que a gente precisaria de 2h30 de podcast, sem contar no que a gente vai descobrir no meio do caminho, né? Mas você já estava em Piracicaba, que respira o agro, acho que desde que o Piracicaba nasceu, né? Mas como você ganhou ali, engrenou no agro, estando aqui em Piracicaba? Primeiro, assim, acho que vale resgatar um pouco dessa relação que eu tenho com o agro, né? Costumo dizer que eu não fiz Exalc, né? Na minha graduação, mas a Exalc me fez. Porque o meu pai veio para cá, meu pai peruano, né, veio para cá de Lima, no Peru, em 1979, com seus 19 anos, através de uma bolsa de cooperação internacional para fazer agronomia na Exalc. Se formou em 84, que foi o ano que eu nasci, né, e aí eu já era o segundo filho dele, né. Então, né, essa raiz aí exalquiana sempre teve, né, nessa parte da minha família paterna e também na família materna, com outros vários primos que fizeram também Exalc em diferentes épocas. E meu pai faleceu muito cedo, depois da formação da Exalc, alguns anos depois, em Lima, no Peru, ele faleceu. E eu acabei sendo tutelado, né, criado, né, pelo meu avô. Meu avô é uma pessoa que teve a vida inteira dedicada ao setor sucroenergético aqui, né, assim como o pai da Aretusa também, era um canaçaldo. Né, pois é, sim. Né, ele trabalhou muitos anos, né, na usina Monte Alegre, entrou na contabilidade, na gerência, assumiu a diretoria em períodos áureos da usina com a família Morgantes, depois trabalhou, né, na usina Costa Pinto, Grupo Monte Belo, teve uma jornada virtuosa, né, com essa raiz na cana-de-açúcar. Então, para nós, né, a cultura do agro sempre foi muito forte, muito presente com essa raiz piracicabana. A Exalc sempre foi para nós um santuário, né, da nossa história e esse ambiente, né, de valor extremamente afetivo também. E aí eu, né, particularmente no meu processo de formação, vim de uma trajetória agroambiental, né, fiz a minha formação primeiro técnico em paisagismo, orientado já a um paisagismo ecológico, tive uma formação complementar técnica também em gestão ambiental, né, e aí comecei a trabalhar com projetos socioambientais, reflorestamento, né, adequação de APPs, enfim, outras unidades de conservação. E nisso tive uma interface agro já bem interessante, com esse viés, né, da ecologia, da agroecologia. E aí, durante o meu processo de graduação na FATEC Piracicaba, na Faculdade de Tecnologia em Biocombustíveis, no curso superior, me encantei pela agroenergia, especialmente pelo segmento do biogás,
partir de resíduos agropecuários, e foi em cima dessa estratégia que eu desenvolvi a minha startup, a CH4 Agroenergia, na época, que chegou a ter um destaque. A gente ofereceu ali a solução para mais de 5 mil usuários em 35 países, em 4 idiomas, e foi uma ação legal, com destaque em Revista Safra, Globo Rural. André Trigueiro fez algumas publicações, Cargill. Então foi um movimento interessante, bem na época da abertura do ecossistema de inovação. E aí eu comecei essa jornada de inovação, empreendedorismo no agro, como um empreendedor agtech mesmo, né? E aí depois disso vieram outras ações de integração com startups, promoção de ambientes de inovação, e foi bem quando começou a abertura desse movimento que hoje a gente chama de Vale do Piracicaba. Então foi uma jornada que eu entendo como uma jornada natural, mas evolutiva também, do que para mim sempre foi um propósito importante. Não, e é incrível, porque a partir dessa história a gente começa a ver como foram sendo naturalmente plugados, né, suas outras, acho que os primeiros passos nas suas outras atividades, que hoje é o seu carro-chefe, né? E é muito interessante isso. E, puta, são várias as perguntas de novo, mas explica uma coisa que chama muito atenção. Qual é a diferença de um coworking normal, onde as pessoas estão lá, às vezes com o mesmo propósito, porque a gente tem vários coworkings dedicados a um tema, para esse ambiente de inovação que você fala, que parece que é uma instituição um pouco mais organizada? Quando a gente fala em ambiente de inovação, a gente tem vários tipos, Gustavo. A gente pode pegar, por exemplo, no Sistema Nacional de Inovação, a gente tem, né, dentro do sistema, a descrição de ambientes como Núcleo de Inovação Tecnológica, Instituto de Ciência e Tecnologia ou Centro de Inovação Tecnológica. Nós temos hubs de inovação, espaços makers, né, Fab Labs, laboratórios de fabricação digital. Tem uma regulamentação recente que é de perímetro para teste de tecnologias, para validação de cidades inteligentes, que é o sandbox regulatório. Então existem vários níveis de ambientes de inovação, mas onde a gente mais consegue interagir realmente nessa conexão aberta entre startups e produtores rurais, demandantes de tecnologia, ou startups e grandes empresas do agro que estão buscando também melhorar o seu portfólio de serviços, são os hubs de inovação ou os coworkings, né? E a grande quantidade desses espaços e atores acaba formando o conceito que a gente chama de ecossistema de inovação, onde daí existe uma densidade, uma variedade desses atores. Mas basicamente a diferença, né, de um coworking tradicional para um ambiente de inovação mais pulsante, com essa característica de hub, é o perfil de diversidade desses atores, né? Então, num hub a gente tem não só quem está ali para trabalhar, pagar uma posição de mesa ou economizar no custo de operação da empresa, mas quem está atrás de conexão com investidores, com potenciais parceiros, com academia, né, com o mercado, enfim, com outras startups que estão vivendo o mesmo desafio. Então, a gente tem ambientes de inovação segmentados que promovem, né, essas verticais de tecnologia e inovação, como o próprio agro, né, onde a gente fala do movimento agtech, de uma maneira muito estruturada. Então, o coworking, basicamente, as pessoas estão ali, às vezes estão no mesmo espaço, mas não estão trabalhando juntas ou vivenciando o mesmo desafio de inovação tecnológica. Um hub de inovação, não, né? Já tem todo mundo ali trabalhando em torno de um desafio, e o papel do hub é justamente promover essas conexões, eventos, informações, conteúdos, para acelerar esse movimento. E Piracicaba hoje se configura como um ecossistema de inovação justamente por ter diversos desses hubs em diferentes verticais. Parece que assim, é organizado e com gerência, né? Aí eu, como tenho essa veia empreendedora, fico me perguntando o seguinte: qual que é a hora, como responsável pela minha empresa, de fazer esse movimento de estar participando de um negócio desse? Eu vejo que, por exemplo, no Hub de Piracicaba tem empresas de diferentes níveis de maturidade participando ali, cada uma a seu modo, né? Mas para quem está nessa segmento de crescimento, qual que é a hora de se instalar num desses hubs? Então, o legal desses hubs de inovação é que eles promovem o que a gente chama de inovação aberta, né? Se a gente voltar uns anos atrás no tempo, Gustavo, o movimento de inovação ele era restrito nas empresas, tinha lá o departamento de pesquisa e desenvolvimento, às vezes era quase um departamento secreto, ninguém sabia muito o que acontecia lá, e às vezes tinha um sigilo tão grande que nem a própria empresa, o colaborador, sabia o que acontecia naquela área.
A inovação aberta, ela hackeia tudo isso, porque a empresa passa a apresentar e declarar essas demandas, ou seja, dizer ao mercado, ao ambiente, que tipo de solução tecnológica ela está buscando hoje na fronteira ali da alta performance, o que impede ela de buscar alcançar esse novo resultado. Então ela vai atrás de integrar tecnologia, entendendo que pode ser mais ágil integrar a solução certa do que tentar desenvolver e errar. Pode ser mais barato, pode ser mais dinâmico, né? Você corrige, você testa, você tem um estágio de validação, você coloca aquilo em teste. Se realmente aquilo for bom, você pode tomar uma decisão de comprar aquela solução, investir naquela solução, já que de repente aquilo pode gerar uma dependência muito grande. Então, quando a empresa entende esse conceito de inovação aberta versus um modelo de inovação fechada, ela entende que ela precisa participar de um ambiente de inovação e de um ecossistema. E hoje deixou de ser opcional, né? A verdade, e você que é empreendedor, né, e está acompanhando aqui o nosso diálogo e está no desafio, né, com uma grande corporação, uma grande empresa no desafio de inovar, entenda que é importantíssimo realizar esse movimento de aproximação de plataformas de inovação aberta para construir o seu portfólio de soluções para que o seu negócio possa continuar relevante, entregando valor, né, e atendendo tudo que o seu mercado quer, porque as startups também estão atrás do seu cliente, né? Então é importante. E é legal, você toca num ponto muito interessante, porque todos os hubs que eu conheço, eles hoje integram a equipe de P&D, tem empresas grandes com a equipe de P&D lá dentro, trabalhando com outras startups, às vezes de outros segmentos, né? Às vezes você vê assim, uma empresa de tecnologia trabalhando com uma empresa de adubo, ou você vê uma empresa de plataforma de delivery trabalhando com uma empresa farmacêutica, mas, poxa, os agentes ali, os atores de cada uma daquelas empresas estão trocando entre si. Óbvio que parece muito mais fácil, né, de ver quando todo mundo está no mesmo segmento. Mas para pensar também, acho que a graça de expandir, quando você está com uma pessoa do agro, uma pessoa do farmacêutico, uma pessoa da TI, uma pessoa da logística, também discutindo aí várias outras possibilidades, que além de tudo você falou da oportunidade de estar em contato com clientes de diferentes naturezas, né, investidores, clientes, soluções que te acoplam, mas você também está em a oportunidade de ter novas ideias e às vezes criar um departamento novo na sua empresa muito rentável ou iniciar uma revolução a partir de uma ideia de outro lugar e trazer para dentro, fazer os ajustes e revolucionar o seu mercado dentro do seu segmento, né? Criar até uma spin-off, né? Um negócio do zero. Né? Já pensou, colocar tudo que você fez até agora no bolso e falar, não, isso aqui é o negócio de uma conversa que eu estava tendo com um químico de farmácia. Pô. Pois é, esse é um dos grandes segredos dessa revolução do agro, viu, Gustavo? Porque o agro tradicional, né? E aí a gente olha assim para um pouco mais de 50 anos para trás, antes da revolução toda que a Embrapa ajudou a promover no Brasil e todo esse esforço, né, de desenvolvimento mesmo de sistemas de tecnologias, enfim. Se a gente olhar para trás, o agro, né, ele não era tão tecnificado, né, não era tão tecnológico, até pela oferta e disponibilidade, né, dos sistemas de gestão, as tecnologias, a possibilidade de embarcar tecnologia. Mas hoje isso está transformado, né? As tecnologias estão muito mais disponíveis, acessíveis, né, no contexto até de preço mesmo, né? Não só de onde encontrar, mas financeiramente mais viáveis. Então o agro hoje ele embarca uma série de conhecimentos, né? O agro 4.0, o agro digital, que a gente já está consolidado, agora ele caminha, né, para o 5.0 também, né, com a evolução da inteligência artificial e tudo, ele se apoia, né, em todos esses conceitos da gestão de projetos com a gestão ágil, ele se apoia no modelo Lean, ele se apoia, né, na tecnologia da informação e comunicação, ele se apoia aí nos conceitos da biotecnologia, da nanotecnologia, do IoT, da própria inteligência artificial. Então hoje, né, ser agro é ser tech. Eu acho que é um sinal dos tempos, né? Muito interessante, porque antigamente qualquer empresa que tivesse programadores, ela era uma empresa da TI do software. Perfeito. De tecnologia. Enfim, acabou. Hoje, qualquer empresa, para estar sendo considerada tecnológica, tem essas pessoas acopladas e não estão desenvolvendo softwares necessariamente. É para atender as demandas internas, né? Outro dia eu estava conversando com uma empresa, achei muito interessante. Eles tinham uma gerente de nanotecnologia
e um gerente de novas tecnologias, mas no âmbito da software e hardware. Empresa agro. Uma empresa agro. E eles não tinham ninguém debaixo dos guarda-chuvas deles. Não tinha uma equipe fazendo programação. Não tinha super laboratório de nanotecnologia. Eram pessoas olhando justamente isso. Eram 2 pessoas num cargo de gerente, sempre significativo, relevante, olhando as tecnologias, abertas às outras empresas, com capacidade de arbitrar sobre aquilo, né? Se uma tecnologia que era apresentada era boa, não era promissora ou era balela, né? Então eram especialistas para julgar o que estava acontecendo no mercado, para fazer o acoplamento ali nas soluções que estavam. E era uma empresa de ração. Sensacional. E essas prateleiras, né, de soluções, que a gente chama até, né, de white labels ou tecnologias licenciáveis, né, elas estão à disposição do agro em diferentes formatos, né. Recentemente participei lá no PSEG, no Instituto PSEG, com integração com o Inatel, o Instituto Nacional de Tecnologia, onde eles apresentaram justamente essa oportunidade de acoplamento de inúmeras soluções de telecomunicações avançadas de ponta que o agro pode licenciar para se utilizar. Mesma coisa é feita em instituições, né, como o CPQD e outros atores, a própria Embrapa tem um protocolo imenso de conhecimento. A gente fez isso com a Embrapa por muitos anos. Quem é produtor sempre, pelo menos uma vez na vida, comprou alguma coisa que tinha um selo, que era de uma empresa que tinha o selo de desenvolvido pela Embrapa. Exato. Agora a gente quebrou essa barreira de estar só nessa limitação do agro para o agro. A gente está trazendo agora, como você estava falando, até a telecomunicação para dentro, porque é a nova fronteira do futuro, né? Pois é, cara, e agora com o IA, né, com a IA, inteligência artificial, a gente vê também a ruptura de uma série de desafios, né, de estruturação ágil de modelos mais eficazes de produção na análise, né, de performance financeira, a modelagem, por exemplo, né, de modelos de produção de baixo carbono mais eficazes. Então, né, esse processo de tecnologia ele não vai parar. E é muito importante entender isso, né? Que a tecnologia e a inovação, elas são meios, né? Elas não são fins. Hoje elas são essas daí. Daqui a pouco a gente tem que aprender com as novas para continuar entregando alta performance. Eu sempre digo, Gustavo, que a gente está diante de um desafio global e de uma responsabilidade tremenda, né? O Brasil, como vocação agrícola que possui, toda, né, seu valor ambiental, edafoclimático, ele tem uma responsabilidade alimentar com o planeta, né? Então, o nosso desafio de alimentar um planeta na iminência de alcançar 9 bilhões de pessoas, sem escalar consigo os desafios e problemáticas que a gente viu o agro, né, colecionar ao longo de eras onde a tecnologia não estava tão disponível, não havia tanta regulamentação e o desafio da humanidade era sobreviver, se alimentar. Hoje a gente vê um processo e uma evolução extremamente importante, onde o Brasil tem esse papel de protagonista, de produzir muito mais com menos, e para isso não tem milagre, é o uso de tecnologia, o uso intensivo, né, a oferta ampla de assistência técnica e gerencial orientada a essa adoção de agtechs, né, de soluções aí de tecnologia da agricultura, que não vão ser uma, né, ou 2 soluções. Serão um combo tecnológico para cada cadeia. E muito multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Eu acho muito legal quando a gente entende, quando você fala para alguém mais velho e a gente pergunta de inovação para eles, não foi um esporte que eu adotei. Eu começo a perguntar para o pessoal mais velho, eu pergunto para todo mundo, né? Como é que ele enxerga a inovação? As novidades que chamaram a atenção, essa é a pergunta que eu faço. E quando você pergunta para o pessoal mais velho, eles têm o impacto das coisas que aconteciam, que é, por exemplo, a plantadeira ter triplicado de tamanho. Porque na minha época, essa máquina aqui, a plantadora, tinha 9 linhas, a maior do mercado. Hoje tem, sei lá, com 45 linhas. E para ele, 5 vezes maior. Para ele, aquilo é a grande inovação que ele assistiu na era da agricultura. O que eu ouvi, que a colhedora era sem gabinete. Então, para ele, aquilo hoje ele colher soja dentro de uma máquina fechada, com ar-condicionado, terminar o dia limpo,
GPS. Pra ele não ligou, não tinha o GPS, ele tá limpo. Não, ele fala que ele contando que ele amarrava, ele levava 2 camisetas, uma camiseta ele amarrava no olho, assim, ó, pra não sujar a cara. E... Prática de beduíno. Mas você fala uma galera mais velha, mais nova, aliás, aí já é isso, é o GPS, o piloto automático. Se a gente falar com uma galera mais nova ainda, é inteligência artificial, é tomada de decisão em tempo real com um auxílio de internet. Nós nem estamos mais falando de maquinário. Nós nem estamos mais falando de mudança com adubo. Nós estamos falando de coisas que são, assim, etéreas do ponto de vista, são softwares. São uma questão da conectividade do cara poder hoje morar em São Paulo e estar conectado em tempo real com a fazenda dele no, sei lá, no Rondônia, no Acre. E que, uma coisa que é simples, porque 20, 15 anos atrás, essas pessoas eram adolescentes e elas não estavam vendo isso possível quando assistiam o pai, por exemplo, administrando a fazenda. O pai praticamente morava em Rondônia enquanto ele estava aqui. E hoje ele está com o pai aqui e eles vão juntos, mas com outra necessidade para resolver outras coisas, por outras demandas. Sim. E a qualidade de vida dessas pessoas melhorou muito. E interessante como isso também eu enxergo, eu queria saber a sua opinião, trouxe mais gente para o agro. Eu acho que o agro se fortaleceu muito a partir dessas medidas, porque a gente começou a fazer mais sentido, talvez seja essa palavra, de vermos advogados dedicados ao agro, contadores dedicados ao agro. Uma galera que era sazonal, trabalho com agro porque eu tô na região do agro. E outra coisa eu trabalho com agro, que independente de onde eu estiver, eu posso ser especialista em agro. E aí a gente vê a gente ficando mais forte, mais robusto, aumentando o couro, né? É o que a gente consolida mesmo como cadeia de agronegócio, né? Uma coisa é a agricultura, a produção, a agropecuária, né? Outra coisa é o agronegócio. Você tocou num ponto também, Gustavo, que para mim é chave, que é o processo de manutenção das famílias no campo, né? A continuidade ali da gestão familiar, né? Não é nem a sucessão, é uma continuidade baseada em tecnologia. Porque se os processos produtivos não evoluíssem, apoiados, né, no software de gestão, que foram ali as primeiras gerações, né, de soluções agtechs que se consolidaram, daí a entrada de sensores, sistemas de tomada de decisão autônomo, algoritmos de recomendação, sistemas de negociação, né, trader, barter, tudo isso foi consolidando uma estrutura de gestão que permitiu também com que o jovem, né, na operação agrícola familiar bem sucedida, olhasse para o modelo e falasse, olha, eu acho que com essas ferramentas aqui eu topo continuar o negócio familiar e manter a minha operação no campo, né? Diferente do que acontecia antes, que era, nossa, eu não quero, né, ter que saber tudo que meu pai e minha mãe sabem para tocar essa operação, porque o agricultor, historicamente, o produtor, enfim, o pecuarista, o silvicultor, não importa ali a vertente, o desafio sempre foi multilateral, né? Tinha que ser meteorologista, contador, investidor, bom comprador, né? Conhecer de gestão de pessoas, né? Agrônomo, enfim, um pouco veterinário, zootecnista, né? Então, um desafio de gestão completo. Então, quem conseguiu tocar uma operação dessa forma, com rentabilidade, e trouxe o negócio até aqui, sem tecnologia, é muito herói. Você quer ver uma coisa? Muito herói. Eu lembrei de um fato, que é o seguinte, o primeiro mapa de produtividade da agricultura de precisão, né, foi feito à mão. Eu posso estar enganado na data, mas é 1900 e muito pouco, antes do 20. Foi feito literalmente à mão, é de uva, e um produtor que fez, só que ele tinha um quadradinho de 1 hectare. Isso era agricultura de precisão. Hoje a gente está falando de grandes áreas. E você imagina uma coisa que acontece muito, um produtor, ou qualquer que fosse um responsável por uma fazenda, ele conhecia, por exemplo, o banco de sementes de ervas daninhas, porque eram muitos anos ali, vendo tudo que foi aparecendo e sendo guardado debaixo da terra, e ele sabia que num ano que foi atípico no regime de chuva, ele tinha semente que ia aparecer ali, porque ele tinha uma vivência enorme. E que outra pessoa no lugar dele ia ter sido pego de calça curta, como se diz, né? E como é que ia correr atrás dessa planta daninha que apareceu no ano atípico, depois que ela tá lá grandona?
E hoje a gente tem imagem de satélite com inteligência artificial embutida e quando essa planta a gente ficar grandona, tiver desse tamanhozinho, o satélite consegue identificar ela e falar pro cara ali no computador dele, de onde ele estiver. Você tá com essa erva daninha aqui que não é do seu escopo normal. Prepare-se, né? Arrume um veneno para ela aqui. E o rol de opções já não é só o tradicional químico, né? Não. A gente já tem aí leques. Você consegue montar, ele fala assim, ó, aqui, eu tenho só 5 em 400 hectares. Pega um quadriciclo e uma enxada e arranca a enxada. Você pode fazer isso também. E o cara vai adorar. Porque por mais que isso possa parecer absurdo, ninguém quer ficar usando agroquímico assim. É o último caso, né? Sim, sempre necessário. É. E eventualmente a gente, sem saber, ia jogar esse herbicida em tudo, sem nem precisar. Então, é uma coisa muito... essa questão da manutenção, foi por isso que eu voltei. Pela manutenção das pessoas. As pessoas estão preparadas, as ferramentas estão dando para ela o alicerce que ela precisa para continuar e progredir naquilo ali, né? E outra coisa que é muito importante nesse ponto, Gustavo, é que essa adoção tecnológica contínua, em massa no agro, né? E formando esses combos tecnológicos em cada tipo de sistema de produção, em cada cultura, né? Vai criando um processo também de sustentabilidade no campo, que é algo magnífico, né? O produtor rural, né? Ele é apaixonado pela terra, ele entende essa relação com a terra, ele sabe que é dali que tira o seu sustento. Então, o objetivo é produzir o máximo com menos sempre, né? E preservando também ao máximo, porque é dali que a coisa acontece. E quando acontece essa adoção de tecnologia, é nítido, né? A satisfação e o resultado, né? O produtor, o sistema de produção, né? Ele ganha mais tempo, ganha, né, agilidade, o produtor passa a olhar mais, não para as operações diretamente, mas para o pensamento de gestor, para o estratégico, para o tático, para o gerencial. O produtor, hoje, aliás, ele é muito mais tecnificado do que muitos outros segmentos, né? E até uma pergunta que eu queria te fazer é que eu tenho a impressão, e você como especialista pode me esclarecer, tenho a impressão que o agro adota tecnologia, novas tecnologias, de uma maneira diferente dos outros mercados. Ele me parece mais afeito às tecnologias do que muitos outros segmentos. E que muda um pouco aquela curva que a gente está acostumado de adoção de tecnologia do quem adota isso de uma maneira otimista, né, e precoce, quando a tecnologia nem está robusta ainda. Acreditando no potencial. Né, os early adopters e os late adopters. Mas me parece que o agro rearranja isso. Procede? Procede, Gustavo. A verdade é que assim, o agro ele tem ciclos diferentes, né? Então, assim, uma coisa é fazer uma tecnologia para cana, que tem ciclo de ano e meio, outra coisa é fazer tecnologia para milho, para algodão, né? Fazer tecnologia para, né, silvicultura, enfim, é bem diferente, né? Para avicultura, por exemplo, ciclo rápido. E esses ciclos de produção dão a oportunidade de validação dessas tecnologias. Então, pensa assim, né? Quem vai definir o que é de fato uma inovação é o produtor. É o sistema de produção, é a liderança da operação agrícola, agropecuária, é a cooperativa, né? É quem está ali na ponta do lápis no resultado. Então eles vão definir o que é inovação ou não. E aí, se foi para o campo, foi para a operação, foi implantada, deu resultado real num primeiro ciclo, aquilo já chamou a atenção, vamos fazer de novo para ver se foi sorte, se foi o clima, o que aconteceu, ou se realmente essa é a entrega da tecnologia quando a gente adota ela em relação ao modelo que a gente vinha aplicando. E aí quando o agro experimenta isso, é irreversível. Né? E aí a partir disso essa adoção é feita em escala. Então o processo de validação do agronegócio ele é muito potente. Ele é o grande abismo, quer dizer, né, se você chegar até ali e a solução não funcionar e o produtor disser, cara, isso não funciona para mim, essa informação ela se espalha rápido, né? Não adianta, você pode contar a história mais bonita, não, porque minha solução, meu algoritmo, meu sensor, não adianta, não vai funcionar. Na realidade do produtor ali não funcionou, né? Mas quando essa definição acontece, é totalmente disruptivo. E também vale reforçar que uma solução, né, para o agronegócio, ela não nasce também de uma percepção aleatória, ela vem normalmente de uma linha de pesquisa forte,
né, ou de um gap de mercado também muito identificado, de uma dor gritante, latente, recorrente do sistema de produção, né, que precisa ser atendido. Então tem algumas fronteiras de mercado que estão sempre ali mapeadas e são grandes alvos de interesse de mercado. Hoje a gente tem observado isso muito forte com a biotecnologia, com os bioprodutos, né, e vem com uma carga de ciência muito forte. Por isso, a gente aqui em Piracicaba tem essa potência também como ecossistema de inovação, porque a gente está em torno, né, do berço histórico da Exalc, aí, com seus 123 anos, né, de vida como escola agrícola, e universidade, pesquisa, enfim. Então a gente está sempre empurrando essa fronteira da pesquisa, e da pesquisa para a pesquisa inovativa é mais um passo onde aquilo, em vez de gerar uma publicação, gera uma patente, vai ao mercado e transforma o sistema de produção. Exatamente isso. Uma coisa que eu vejo assim, quem tem iPhone, por exemplo, está sempre ávido pelo próximo lançamento. Isso aí. A Apple deixa uma legião de pessoas esperando aquele lançamento, o iPhone 17, 23, 85, sei lá em qual iPhone vai chegar. Mas do mesmo modo, o agronegócio faz isso, mas eu não vejo em outros lugares assim. As pessoas estão esperando, por exemplo, no setor sucroenergético, a semente de cana. Eles já compraram a ideia. Falta sair a primeira fábrica, saírem as primeiras plantadoras, e não vai ter 5 anos para os primeiros early adopters comprovarem o negócio. Vai ter 5 anos para todo mundo ter conseguido comprar máquina, porque quem fizer essa plantadora não vai dar conta de atender desde o primeiro momento todo mundo. É um problema de todo mundo. É um problema, exatamente. Então, assim, você não vai ter muita dificuldade de convencer as pessoas. Funcionou no primeiro ano, todo mundo vai querer. Uhum. E é uma coisa muito particular, que às vezes você tem, você adora o seu carro, por exemplo. Sim. E você sabe que daqui 6 meses vai sair um negócio novo. Uma atualização. Será mesmo que você vai ficar tão ansioso assim? A fábrica vai ter que, depender, que você vá na concessionária, que você olha o carro, você escute toda aquela coisa do vendedor, toma um cafezinho lá, que evoluiu, que agora o Apple CarPlay funciona sem cabo, coisas bem, assim, às vezes muito sutis, né, para tentar te convencer a trocar. O agro é uma coisa diferente. Essa tecnologia eu quero, e não só o que é novo, que chamam de disruptivo, né? Uhum. Eu gosto muito da definição do Safi, que é uma inovação de projeto, né? Uma coisa que é completamente nova, mas também as de projeto, assim, as inovações não de sistemas de projeto, uma coisa que a gente já tem, mas que qualquer melhoria vai ser muito bem-vinda por 5%, 7%. Às vezes a gente fala, 2%. Parece tão pouco para eu mudar toda, mas no agro vale a pena e o cara quer. Para a proporção de uma operação agrícola, né, cara? Por exemplo, fala que tem 2% de economia de combustível, que é a coisa mais cara. Eu gosto muito, o professor Antônio da Exalc fala que o insumo agrícola mais caro de todos e mais importante é o diesel, que sem diesel a gente não faz nada. Sem adubo, tem adubo, você dá jeito, mas olha só, sem diesel você não faz nada. E é um custo muito caro, né? Quem acompanha o mercado sucroenergético sabe que lá no RenovaBio, no programa de carbono do CBio, o que mais pesa é o consumo de diesel. Uhum. E aí você fala pro cara, vai baixar 2%. Hoje não só tem a economia no caixa, tem o ganho em crédito de carbono, aquilo já é suficiente para só 2% ele abraçar uma inovação. Eu acho isso fantástico. Esse processo, Gustavo, ele se baseia principalmente em 2 compreensões que o agro tem muito fortes, né? Primeiro, o agro conhece os seus desafios, né? Conhece. Então, assim, isso que você acabou de citar. Esse desafio, essa inovação setorial, ela não vai atender um sistema de produção, ou uma usina, ou uma cadeia, ou uma fazenda. Quando ele vem, ele resolve uma questão setorial, né? Então, assim, conhecer os desafios de inovação para cada setor é fundamental. E o agro conhece a sua fronteira, né? O produtor sabe exatamente onde está o gargalo para produzir mais, onde que está a perda, o que custa mais, o quanto poderia ser melhorado aquele processo. Então, ele é o grande decisor sobre o que é ou não inovação, né? E o outro fator é a análise de resultado. Essa compreensão sobre que essas inovações têm que aparecer como resultado econômico na ponta do lápis, tem que sobrar mais tempo,
tem que também gerar um impacto importante de sustentabilidade nas dimensões também ambiental, social, né? Redução, por exemplo, da pegada hídrica, da pegada de carbono, melhoria do uso do solo, né? Enfim, todo esse contexto é fundamental para que o agro realmente se consolide e até acabe, né, com esses ruídos em torno, né, da agricultura, né, o agro, porque o agro é isso, o agro é aquilo, quando realmente é o agro que sustenta, né, não só o Brasil, mas o mundo, e o Brasil tem esse papel alimentar nesse contexto, e que cada vez mais se torna sustentável ao adotar tecnologia. Então, mesmo quem tem, de certa forma, esse olhar ainda contrário, né, ao agro, tem que entender que essa transição é uma transição necessária, setorial, que vai garantir a produção de alimentos, né, com sustentabilidade, com monitoramento, favorecendo inclusive que a gente evite, né, desperdício de recurso, excesso, enfim, de aplicações e manejos que não sejam adequados, enfim, porque é o que o produtor busca sempre. Produzir mais com menos e ter resultado. Esse é o mantra de todo produtor, né? Produzir mais com menos de maneira sustentável. Mas você colocou um ponto que, ó, dentro daquele meu questionário de qual tecnologia foi a melhor que ele viu ali aparecer, eu vou perguntar para ele qual está faltando. Porque é isso que eles estão falando. Ele sabe o que está faltando para ele e você começa a fazer bons diagnósticos a partir disso. Você não precisa estar à frente de um departamento de P&D, você não precisa estar sem ser o dono da empresa para falar o que nós vamos fazer, o que nós vamos buscar, o que vai lançar de novo. Mas você sabendo que, por exemplo, aquele outro, 4, 5 produtores que você atende, tem uma demanda, quando ela aparecer, você já sabe. É uma pergunta boa para colocar no questionário. E esse ponto é chave, né? Porque o agro, também, assim, um produtor, a gente não vende nada para o produtor, né? Ele compra o que ele quer, ele compra o que ele precisa, ele compra o que ele conhece e, acima de tudo, o que ele confia. Então, conquistar a confiança do produtor rural, né, é um desafio. Né? E é por isso que o combo tecnológico ainda está em construção. Porque, normalmente, o que acontece? As empresas de tecnologias, as agtechs, as startups, elas estão indo na mesma direção. Ou elas têm como cliente uma grande corporação, no modelo ali B2B, né, business to business, empresa, para chegar no produtor, que também vai alcançar o produtor, ou elas estão indo diretamente ao produtor. De qualquer forma, estão todas buscando o mesmo cliente. E quem tem a confiança do agro, acaba tendo que oferecer a sua solução, sempre com mais qualidade, e pode fazer isso a partir da escutativa das demandas do campo, né, que são reais e são de fronteira realmente, mas acaba tendo também que recomendar outras soluções. Então, olha, você me ofereceu aqui a sua solução, poxa, bacana e tal, você sabe de alguém que consegue me ajudar com esse outro desafio aqui? Então, o produtor também está em busca de contratar esse combo tecnológico. Então, depois que as startups começaram a desenvolver as suas soluções, agora elas começam a se arranjar em modelos combinados de tecnologia, porque percebem que muitas vezes o produtor que vai contratar uma tecnologia, ele já está praticamente induzido a contratar uma outra. E isso a gente está construindo agora num segundo momento, onde o Brasil já alcança hoje, né, por dados aí do Radar AgTech Brasil, com a SP Ventures, Homoludens, cerca de 2.000 startups, Gustavo. Então, dá para conectar muita gente. Dá para conectar muita gente. Elas estão esperando serem conectadas entre si, né? A gente tem aquela ideia, que foi o que teve na moda nos últimos tempos, de que a conexão devia ser da startup com uma empresa grande, que ia fazer um aporte, que ia fazer a compra, mas às vezes as startups elas precisam, o próximo passo delas é se conectar entre si. É muito legal. Você estava falando de um negócio que é assim, ó, a gente vê isso no ar que você estava falando, da questão da confiança, quando muitas vezes quem tem um cliente ou uma carteira de clientes não é a empresa que está fazendo bom trabalho, é aquele vendedor que garante bom trabalho, porque ele fala, se eu estou vestindo essa camisa aqui dessa empresa, porque o trabalho é bom, eu garanto, e com o tempo ele prova isso, mas eventualmente se ele chegar com outra empresa, não vai diminuir o trabalho da outra, mas se ele chegar com outra empresa e falar, não, eu confiro esse trabalho, economizou muito tempo de validação, porque se o fulano está falando e o fulano nunca mentiu para mim 10 anos, 15 anos, você está trazendo uma novidade, essa novidade é boa. Isso aí. Vamos comprar. E você vê, de novo, aquele reajuste numa curva normal de adoção de tecnologia pelo produtor. E falando nisso, uma coisa que permeou, assim, eu sempre tive a ponto de perguntar durante a nossa conversa,
Que é o seguinte, algumas vezes a gente vê coisas que é só velharia repaginada. E do outro lado a gente tem inovação de fato. Não quer dizer que coisas novas não podem de fato, coisas antigas não possam trazer de fato inovações. Onde paira o equilíbrio disso e onde é o limite de cada coisa? Ó, isso aqui é velharia repaginada, isso aqui é inovação e isso aqui também é inovação, é coisa antiga com inovação. É muito importante, né, que haja esse reconhecimento em relação a quais são as tecnologias que, independente da idade, né, são importantes, né? A gente pode citar algumas aqui, por exemplo, né, o plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, né, enfim, tem, né, os sistemas aí de rotação, de cultura, enfim, tem inúmeros sistemas de produção, tecnologias, enfim, que serão atemporais e vão estar sempre no agro aí por conta da eficiência. Então, eu acho que esse é um primeiro pilar, né, o resultado, a eficiência, a qualidade, a aplicabilidade daquela solução tecnológica e também esse olhar sobre o quanto, né, desse conhecimento, né, mais tradicional do agronegócio, né, daquela visão mais do agro raiz, pode ser transformado, embarcado, digitalizado e atualizado para esse novo formato digital, escalável, acessível. Então, conhecimentos extremamente valiosos que se difundiram no campo como práticas convencionais ou práticas culturais de determinadas modalidades, né, de produção agrícola, precisam também ser embarcadas e trazidas para esse novo universo, para que o produtor também se reconheça, tenha uma facilidade de uso, adoção dessas tecnologias, perceba que essa transição ela não é uma ruptura, né, que na verdade todo aquele conhecimento que estava ali com ele como conhecimento tácito, um conhecimento de vivência, agora está embarcado e está mais disponível, né, e muitas coisas que até muitas vezes ele não conseguiria transmitir para uma próxima geração ou para uma outra liderança, hoje é possível, porque existe ferramenta para isso, então isso pode aliviar um pouco o peso da gestão, né, de muitos anos, familiar e tradicional, e fazendo com que os sistemas de produção, as fazendas, as propriedades performem bem, né? E aí, se a gente for separar de fato aí o joio do trigo, né, o joio vai ser sempre aquela solução que ela é tecnológica demais, de repente, que dificulta o processo de integração, é pouco intuitiva, né? Ou seja, o produtor não consegue utilizar, não consegue ter uma familiaridade com aquela solução. Muitas vezes isso vem associado a um discurso altamente tecnológico, né, das empresas de tecnologia. Olha, porque o meu sensor pega o dado, joga no algoritmo que calcula isso, calcula aquilo. Fica parecendo bruxaria, né? O produtor fala, não entendi nada, né, não entendi, não é a coisa, eu quero saber como que isso vai mudar nesse indicador, nesse e naquele, né? Então, é isso, né? E quando o produtor testa de fato, aí ele define, poxa, isso aqui funciona, isso não funciona. Então, eu acho que o principal, Gustavo, é conseguir realmente fazer essa análise sobre o que traz realmente valor no sistema de produção, na rentabilidade, o que faz sentido utilizar na realidade de cada cenário. E aí, falando de Brasil, a gente está falando de inúmeras situações climáticas, biomas, né? Tem solução que pode funcionar numa região que não vai funcionar na outra, né? Tem solução que às vezes funcionou, foi combinada com uma outra prática gerencial. Então a gente tem que afinar esses processos, por isso que é muito importante a aproximação entre produtores de tecnologia, né, as startups, os institutos de pesquisa, as grandes bandeiras aí do agro e os demandantes, o produtor rural. A gente precisa conhecer um ou outro para que esse fluxo possa acontecer de maneira intensa. Não, é muito interessante isso, porque tem coisas que a gente às vezes para pensar. Eu tava conversando com meu pai, agrônomo também. E aí eu fiz estágio quando eu estava na graduação no Tocantins. Legal. E meu pai é um pouco mais velho. E aí quando ele se formou, ele foi trabalhar no Tocantins, mas ainda era Pará. Para quem não sabe, Parazão. Era Parazão. E tava tudo sendo aberto. E aí ele tava conversando ali por um motivo, o que a gente estava trabalhando com o mesmo fertilizante, com o mesmo inseticida. Era uma solução de 30 anos. É a diferença. De quando eu estive para quando ele esteve. E a gente foi olhar, mas assim, não era mais a mesma coisa, só tinha o mesmo nome, porque o nome era conhecido, a função continua a mesma, mas
quantidade de tecnologia que está embarcada naquilo ali Evoluiu muito. é impressionante. Você vai ver, é um inseticida, quem conseguir achar qual que eu estou falando vai saber, que ele é pioneiro em tecnologia. Ele sempre foi, ele tem vários marcos, como ser o primeiro a adotar uma molécula com um X comportamento, ou trazer outra molécula, outro componente químico que dava para aquela molécula o comportamento moderno que a gente esperava dos novos inseticidas, que durasse pouco, que tivesse tempo de meia-vida adequado, menos toxidez. Então, ele sempre esteve na vanguarda da inovação, com o mesmo nome, quase te enganando, porque era o mesmo nome. Inovações incrementais ao longo do ali, e aquilo ali, como ele se manteve na vanguarda, não repaginando nada, abraçando a inovação. E é uma coisa que o produtor sabe. Quem vê de fora fala, olha o agro que é atrasado. Mas por isso que eu pergunto assim, onde está? Porque às vezes está muito claro, mas às vezes é nebuloso, né? O que é mais interessante, e aí, né, eu acho que vale reforçar muito isso, que no agro, sem dúvidas, as grandes inovações estão em inovações em processos. Porque mesmo que você escolha um determinado produto, você tomou aquela decisão de produto para melhorar algum processo, né? Então, no agro, a gente tem cadeias complexas, né, para você ter um ciclo de produção completo. Então, quando a gente fala de agricultura, a gente tem todo, né, um cuidado com o solo, tem todo um processo de plantio, acompanhamento, controle de pragas, enfim, até colheita na época certa. Então, tem todo um ciclo longo de acompanhamento. Então, é um processo extremamente interessante, né, de construir esses modelos, né, de monitoramento e acompanhamento desses ciclos. Eu gosto muito de ser testemunha ocular disso. Eu não consigo participar de tudo no agro, mas se vendo isso acontecer, é uma grande alegria, assim, é uma coisa que me deixa sempre, me mantém entusiasmado sempre. E daí eu queria perguntar o seguinte: inovação é um negócio que do mesmo chega, vai embora. Porque hoje é uma novidade, amanhã está lá no museu. Isso aí. Para quem trabalha com a inovação, igual você que tem trabalhado com inovação aí nos últimos 20 anos. Então, a minha pergunta é, como você enxerga, qual que é a ferramenta de quem é agente de inovação, ou quem espera ser um agente de inovação, de uma maneira de preservar tanto o espírito empreendedor, que é uma espécie de empreendedorismo todos os dias. Então, como preservar esse espírito empreendedor, inovador, e como se comportar profissionalmente para não ir desacelerando à medida que o tempo passa. Isso é muito legal, Gustavo, esse conceito, porque um dos grandes segredos, sem dúvidas, é estar muito próximo dos pesquisadores, entendendo onde que está a fronteira da ciência, né? Então, a inovação tem na sua raiz essa curiosidade, né? Ela costumo dizer sempre, né, que inovação é transformar ali o conhecimento em dinheiro, né? E a pesquisa, ela é o contrário, é transformar dinheiro em conhecimento. Mas a inovação depende, no agro principalmente, depende dessa pesquisa, desse aprofundamento, dessa validação. Então, de maneira curiosa, criativa, a gente precisa estar muito próximo da academia, né? As startups não nascem organicamente, a gente precisa induzir esse processo, né? Indo para dentro das universidades. Aqui em Piracicaba a gente tem Exalc, a gente tem, né, FATEC Piracicaba, a Escola de Engenharia, Instituto Federal, o próprio Instituto PSEG, né, a Faculdade Unicamp, né, e diversas unidades onde a gente consegue realmente fazer esse acompanhamento muito próximo e provocar essa visão estratégica para que os alunos no processo ali, os pesquisadores, desenvolvam o seu processo de formação, mas também tenham esse olhar empreendedor e possam continuar criando startups que atendam essas demandas de mercado. Então, primeiro, essa aproximação constante com a academia, essa indução de cultura de inovação, tecnologia, valorização desse território, desse movimento agtech regional que nós temos aqui, mas que é de impacto global. Isso abastece muito o movimento. O outro ponto é estar conectado com o mercado, entender realmente quais são, né, as grandes bandeiras de inovação aberta, quer dizer, quem está no mercado como gigante está atrás de inovação e que tipo de inovação, e principalmente conseguir ouvir as demandas que vêm do campo, né? Às vezes as startups esquecem um pouco disso, né, e ficam ali focadas num grande cliente, em ter um grande contrato com uma grande corp do agro,
e esquecem de afinar a solução realmente para o grande interessado, que é o produtor que está na ponta, e é ele que vai definir se aquilo é ou não realmente inovação, como a gente já explorou bastante aqui hoje. Então essa aproximação com o mercado também é fundamental. E o nosso papel como agente de inovação, né, que é isso que eu faço bastante, é entender em que estágio de desenvolvimento a inovação está. Isso a gente está falando desde empresas que estão nascendo, como essas spin-offs de universidades, até grandes empresas que podem chegar com um desafio de inovação que para elas é completamente novo, e a gente entende isso, entende o estágio, entende a melhor forma de ajudar. Né? Em Piracicaba a gente tem um sistema completo de inovação, né, que vem com incubadoras, hubs públicos, privados, né, parceiros investidores, plataformas de inovação aberta com, né, grandes bandeiras do agro aqui presentes, né, trabalhando no modelo até de Corporate Venture Capital e Builder também, quer dizer, investindo e ajudando a construir essas startups, o que faz com que realmente esse movimento aconteça. Então, inovação, como você, né, acabou de explorar agora há pouco, ela é manter-se relevante. Né? O que é inovação, daqui a pouco está no museu, acabou, não é mais. Como que a gente faz isso? Abastecendo o ecossistema de inovação, promovendo cultura de inovação e trazendo demanda real. Assim a gente orienta o mercado e acelera esse processo com metodologia. Muita gente acha, Gustavo, que inovação é arte, né, é dom, é uma visão, é inspiração, é só criatividade, é ter ideia, mas inovação é ciência, né, é tentativa e erro, é metodologia. Então os métodos de gestão da inovação, né, a estruturação de um modelo de negócio, o design thinking de uma tecnologia, a validação com o cliente, né, o customer experience, tudo isso é ponto-chave no processo. Por isso que você está desenvolvendo uma inovação, procure um ambiente de inovação, de troca, compartilhamento, onde tenham agentes promotores de inovação, demandas reais, né, e oportunidades ali de desenvolvimento. Se você está desenvolvendo tecnologia, procura o Pedro. Vem para Piracicaba, vem para o Vale do Piracicaba. Nossa, que bacana. E caminhando para o fim, né? A gente tem um compromisso com o horário hoje, mas eu sou muito curioso eu sempre recebo pessoas muito boas aqui. Eu fico querendo saber um pouquinho mais como elas constroem toda essa opinião tão bem estruturada. Então, que recomendação você faz aqui para mim, para quem está nos assistindo, seja livro, filme, alguma coisa que por último tenha te impactado, que você fala, puxa, isso aqui tinha que mais pessoas terem contato e olharem isso? Cara, eu tenho, né, participado, assim, vivido, né, um processo muito interessante de desenvolvimento humano, né, pessoal mesmo. Então, gostaria de, né, recomendar assim, que as pessoas pudessem ter não só, né, esse olhar externo, né, em relação ao mundo, às mudanças, porque a gente vive uma era de informação muito intensa, né, mas recomendar que as pessoas parem um pouco, né, respirem um pouco, né, filtrem um pouco as informações, observem realmente, né, os seus propósitos, ajustem as suas rotas para que possam desenvolver os seus trabalhos na máxima potência, né? Eu tenho, né, trabalhado nesse contexto, né, buscado cada vez mais esse processo, porque o nosso trabalho como agente de inovação ele é bem caótico, né, Gustavo? Então, né, eu gosto de dizer assim, né, eu vivo aquela paz caótica da inovação, onde, né, é dali que a gente extrai realmente as oportunidades. Então, né, esse processo mesmo de desenvolvimento, aprofundamento pessoal, eu acho que é um ponto-chave. Agora, tecnicamente falando, para observar aí o contexto, né, das agtechs, que foi esse ponto, né, que nos trouxe aqui a pauta, eu acho que vale a pena um olhar aí para o Radar Agtech Brasil, né, que eu citei aqui, que mostra bastante esse processo de evolução do ecossistema brasileiro de inovação no agro, aí, trazendo as soluções de antes da porteira, depois da porteira, né, e dentro da porteira, para que todo mundo possa entender a potência desse movimento, né, o grande cardápio de opções que nós temos para adotar no Brasil, a potência e a diversidade desse movimento no contexto global, o quanto a gente se posiciona realmente para transformar o agro de uma maneira disruptiva, né, e que as pessoas possam também vir a Piracicaba, né, se conectar com os nossos diversos ambientes. Nós temos aqui, né, essa linha de produção de empreendedores, startups de alto impacto, então que os empreendedores, aí, que os membros da comunidade, né, da Confraria do Agro, possam participar mais ativamente de todos os eventos, não só o que vocês promovem, que já é muito forte. Quem vier para conhecer o Vale do Piracicaba,
que coloque na agenda numa data que tem encontro da Confraria do Agro e passe pelos dois. Exatamente. Entendeu? E aí vem e já se conecte a nós, a esses ambientes, para sentir a potência desse ecossistema e realmente participar dessa revolução que é irreversível, né, e é extremamente importante no contexto de impacto global. Para quem não conhece, existem outras cidades no Brasil que respiram agro, mas como Piracicaba faz é muito particular, então é muito interessante. Quem não sentiu esse cheirinho tem que vir conhecer. Tem que vir conhecer. Pedrão, muito obrigado. E para o pessoal que está nos assistindo, se você quiser ver cortes do nosso, como foi nosso encontro, né, no Conexão CDA, fica de olho no nosso Instagram, que é @confrariadoagro, porque os cortes mais especiais do encontro só lá no nosso Instagram. E se você quiser também entrar em contato com o Pedro, as coisas estão aqui na descrição do vídeo. Tá joia, Pedrão? Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra. E a gente se vê no próximo Conexão CDA. Um abraço. Um abraço.